do céu em breve virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará a paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quando será no glorioso porvir? Oh, que alegria teremos em vir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Sublime ter um Deus tão poderoso que nos trances dessa vida nos segura pela mão. As lutas passam e os vendavais da vida, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Perseguidos só porque nós o louvamos, não nos deixará sozinho, nos segura pela mão. Se perseguidos só
só porque nós o louvamos, não nos deixará sozinho, nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Pela manhã é um Deus que nos conduz ao louvor, é um Deus que está onde quer que o filho for. Se na jornada nos assalta a tentação, este Deus que é nossa vida nos segura pela mão. Bom dia com Jesus. Amém. Vamos ler aí a partir do verso 9 até o 16. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? É o Salmo 119, não é? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Senhor Deus, nós não podemos estar como o menino que estava assoviando dentro do cemitério. Mas, na verdade, tem hora que parece que estamos pisados numa pedra em falsa. E temos que nos equilibrar. Saltarmos dali para uma pedra firme. Porque a vida é composta de passos. Passos e mais passos. Cada dia um passo. Cada hora é um passo, cada segundo é um passo, cada milésimo de segundo é um passo, cada decisão é um passo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a firmarmos nesta rocha que é a palavra. Perdoa os nossos pecados. Nós não temos nem que pedir o Senhor para nos revelar os ocultos, porque pessoas como nós, reveladas, que creem na mensagem do profeta, não tem como ter pecado oculto, porque todos eles são manifestos. Nós podemos conhecê-los. Por isso pedimos ao Senhor
que nos dê graça para prosseguirmos, porque a hora é difícil, ela é decisiva, ela é própria para o inimigo falar, tentar, abarroar, chocar, entristecer, matar. Ela é própria para nos levar ao desânimo. Como o profeta diz que o Senhor não queria falar com ele, fechou a cortina, então o diabo queria falar. A mente quer falar, está sempre disposta a presumir, a pensar, a fazer juízo, a julgar. O Senhor nos ajude, ó Pai. Ensina-nos como sair desta hora presente que a noiva enfrenta no mundo todo. Lá em Jeffersonville, em todas as partes da terra. Toda ela está vivendo uma hora de contradição, de dificuldade. Te suplicamos em nome de Jesus Cristo, que como Maria foi até o Calvário e foi até o Pentecostes, nós também podemos ir com a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Traz luz, mais luz da Tua palavra para nós nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai, meus irmãos. A gente pensa assim que cada mensagem do irmão Branham é maior do que as outras. Depois você recebe outras e diz, essa aqui é demais. Depois você recebe outra, aí diz, bom, essa aqui é demais. Mas isso é realmente a verdade sobre o assunto, porque, na verdade, o dia a dia com amor é sempre uma novidade. O céu é novidade, as nuvens se tornam novidade, as águas, os pássaros, as árvores, até a cidade, as pessoas se tornam em novidade. O lar que é fadado a ser a rotina da vida, não é? A rotina da vida. É o trilho da estrada de ferro. É o lar. Também, principalmente, se torna em novidade. E quando você fica fora, às vezes você se cansa de estar numa casa, num quarto, e começa a ficar até deprimido. Depois você sai, de repente você está se lembrando do seu quartinho, onde você fica só, ou mesmo com crianças, seja, de repente quando você chega, você percebe que sua casa é a maior novidade que existe. E assim é a mensagem do profeta. Cada uma delas tem uma novidade, e não é coisa nova, interessante. Coisa que muitas delas já pregamos, já ensinamos, já lemos, já estudamos, ele já pregou noutra mensagem. Mas, como Paulo disse, o Espírito Santo tem parece que é uma roda de engrenagem assim, e ele trabalha só ali dentro. Para terminar tudo nisso, Cristo em você, esperança da glória. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, e todos os sermões que já foram pregados no mundo, desde que há pregação, resume-se nisso: Cristo em você, esperança da glória. Porque eu disse outro dia no rádio, não há mensagem, não tem sermão que supere aquela cena da cruz ali: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
perdoados estão os teus pecados. Hoje entrou salvação nesta casa. Não tem nada que supere. Não é verdade? Mas aqui nós estamos estudando um fator muito importante, que é a influência. A influência. E nós estamos observando uma coisa, que Uzias causou influência sobre Isaías. Uzias, por sua vez, que viveu sob influência de seu pai. E como seu pai teve um bom período de vencedor, de herói, um período que o profeta chegou a agradecer por ele, e especialmente por ele não ter aceitado o jogo político, como ele diz aqui no parágrafo 45. Eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. A tendência, vocês estão enganados, a tendência de errar de uma maneira capital, que vai realmente fechar o livro da pessoa, essa tendência é depois de velho, depois de vivido. Você pode acompanhar a Bíblia. Veja Davi, Salomão, Ezequias, e tantos outros. Nós estudamos aqui quarta-feira sobre Marias. No mínimo 6 Marias aqui no Novo Testamento. Vemos uma Maria que começou com 17 anos, ficando grávida do Espírito Santo, sem sensação, é claro. Foi até o Calvário sob contradições terríveis e foi até o Pentecostes. Estava no Pentecostes, consequentemente, na glória, não é? Uma Maria que começou como prostituta, Maria Madalena, termina sendo a primeira que viu a Jesus Cristo ressurreto. Foi assim, aquelas Marias. Aí onde se cumpre aquilo que o profeta diz, que não é aquele que começa, mas sim aquele que chega. Isso não quer dizer aquele que começou a obra e o outro é que vai chegar, que vai terminá-la. Aquele, se referindo àquele homem que começa e termina de uma maneira fiel. O peso que pesa sobre nós, principalmente uma pessoa que é líder, é um peso terrível. Diz, ser pastor de 5 pessoas é a mesma coisa de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas. Tudo bem, como pastor em relação ao ofício. Mas como responsabilidade, não. É muito mais difícil. Agora, esse peso, e ainda há uma sentença sobre o homem, que ele vai errar. É um decreto divino. É uma ordem de Deus. O irmão Branham disse isso. Então, esse rapaz teve um curso bonito demais. Quem sabe ele teve uma fase que ele teve saudade daqueles tempos. Ele dizia assim, o Uzias, daquele Uzias que eu conheci, quando ele viu o que ele tinha feito, aquele Uzias que eu conheci. E por fim ele causaria para si mesmo o dano da morte. Por quê?
Quando ele entendeu que ele era sacerdote, que ele podia oferecer também sacrifício, misturou as coisas. Nós vimos naquela fita aqui sobre os mergulhadores ali. Aquilo não foi, eu não devia ter passado Joel naquele dia, eu devia ter feito só aquela fita, para fazer com tempo. Aquilo ali não é brincadeira, não. É uma mensagem ilustrada com fatos, com cenas. E as pessoas que misturam ofícios, logo acham que é um apóstolo, é uma pessoa que pode decidir as coisas. Aquele homem que chegou ali, ele falou assim: olha, eu vou chamar alguém. E ele está aqui. Eu notei uma coisa muito interessante, que quando ele chegou lá, estava na barraca, né, acampamento, e ele o chamou à parte, e logo dentro do carro dele, ele estava com todos os equipamentos próprios para salvar quem estava lá embaixo. Agora, como eu disse, a mãe pula em cima, o pai pula em cima, o irmão pula em cima, quem ama pula em cima e acaba morrendo tudo junto. Só complicando as coisas. Aquela própria que estava comandando aquela mulher, disse: talvez se eu fosse lá, eu ficaria lá também. Não o salvaria e morreria também. Isso é coisa para se pensar, não de uma forma emocional. E na verdade ninguém está dando conta de resolver seus próprios problemas. Mas o mundo está hoje de uma forma totalmente errada, exatamente por causa disso. Você não pode ouvir mais reportagens. É só censura, só crítica, como se aqueles repórteres fossem honestos. Se a coisa estivesse na mão deles, estaria tudo perfeitinho. E é só condenação, só censura, murmuração e nada mais. O mundo está dessa forma e a igreja não deixa de sofrer essa influência maligna. É terrível. Me faz lembrar Abraão oferecendo o sacrifício. Com uma mão ele oferecia o sacrifício, com a outra tinha que tanger aquelas aves de rapina. Essa é a hora presente da nossa vida. Mas quando mexeu com a doutrina, com a parte doutrinária, entendeu que era alguém que podia fazer aquilo, ele decretou a sua própria morte. Nós estamos precisando de pastores, estamos precisando de obreiros que manejem bem a palavra, como Paulo ensinou, que tenham filhos obedientes, que tenham lares de acordo com 1 Timóteo, mas não à força. Pessoas que têm graça para aquilo. Estamos precisando. Há clamor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. São poucos num sentido e, por outro lado, às vezes sobra, tem demais. Porque são poucos realmente. Realmente são poucos. Levanta-se um pastor aí que é ordenado de qualquer forma, ele começa a ordenar os outros também de qualquer forma depois. Qualquer um serve para ser pastor para ele. Por quê? Ele se viu para ser pastor para o seu pastor, então depois ele faz do mesmo jeito. Aqueles que são mais esmerados, passam mais por uma moenda de Deus mesmo, da experiência, então eles se tornam mais difíceis. Por quê?
Porque ele sabe que não é daquela forma. Então, essa mensagem mostra tanta coisa. A mãe que cria o filho, lendo a Bíblia, ensinando. Ele citou Abraão Lincoln. Quer dizer, nós já tivemos o lar e temos o ministério. Agora vamos continuar aqui no parágrafo 57. Agora, a influência. Nós verificamos que a vida de Uzias influenciou este profeta Isaías, né? A tal ponto que Uzias, melhor dizendo, construiu muros e fortaleceu a si mesmo. E tomou de volta dos filisteus as terras e possessões que pertenciam a eles. E assim por diante, até que sua fama se espalhou até o Egito. Ficou famoso. E eu lhe digo, de todas as crônicas dos reis, não houve nenhum deles, a não ser Salomão, que se propagou como Uzias. Viu? Como ficou famoso? Por quê? Porque ele estabeleceu um exemplo, uma influência permanente, operante. Ele permaneceu com Deus, não importava o que as pessoas pensavam, o que alguma outra pessoa pensava, o que seus políticos que tentavam influenciá-lo. Ele permaneceu diretamente com Deus, e isto, Deus o abençoou. Isto foi uma grande ajuda para este jovem profeta. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus, agora ele talvez não seja muito popular, porém ele será abençoado. E agora as pessoas têm que fazer a escolha deles, se deseja se atuar como o restante dos companheiros, ou se deseja ser abençoado por Deus. Agora você pode simplesmente fazer sua escolha. A escolha é o maior direito que a democracia oferece para a pessoa. Portanto, Deus, para mim, queira ou não queira, Deus é democrata, né? Democrata sim. Ele deixa você fazer o que você quiser. Isso quer dizer, te dá livre-arbítrio e direito de escolha. Escolhe. Nós humanos, nós nos encontramos frequentemente em situações as quais nós próprios escolhemos. Às vezes queremos culpar a Deus, culparmos a terceiros, culparmos ao próprio diabo. O irmão Brando disse, você não tem que culpar nem o próprio diabo. Nem o diabo você não pode culpar. Aquilo foi uma escolha sua. E a pessoa ainda encontra qualidade em si, e até graça diante de Deus, quando ela reconhece. Diz, não, realmente, eu não tenho que culpar a ninguém. Essa foi a minha escolha. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. Porém, você torne todos os seus desejos para Deus, e você será abençoado por Deus. Então você vai ver que lá do outro lado também tem bênção. Mas por quem você quer ser abençoado? Sendo assim, você tem que escolher hoje a quem servir. Como o profeta disse, sempre lembra-te do teu Criador. Primeiro e sempre. Ainda ontem eu estava lendo aqui. Deixa-me ver se eu encontro. Para frente, Provérbios. Deixa-me ver aqui. Se eu posso encontrar isso. Capítulo
Gente, é comida de cada dia. Três coisas, como é? Que não me des riqueza nem pobreza. Provérbios, eu li isso ontem. 29, 30, por aí assim. Ou 28. Quem que encontra? 27? Me ajuda aí vocês, a mocidade aí, ó. 20? 20? Ah, então estava muito adiante. Verso 7, obrigado. 20, verso 7? Hã? 30, não é? 30, verso 8. Ah, eu achei muito antes. Verso 8. Isso, irmã Zefa, muito bem. Afasta de mim. Você não dá só comida boa para a gente, não. Nós dá a palavra também, né? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumado, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Aquilo levou uma prosperidade. Uzias caiu numa prosperidade muito grande. Só Salomão, quer dizer, depois de Salomão era ele em fama, para você ter uma ideia. Por isso chegou lá. 59. Quando este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciando Isaías e os justos, naturalmente, de seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. A autoconfiança. E aí é onde você comete o seu engano. Na autoconfiança. Aí exatamente onde você comete o seu engano. Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da terra, é porque eles começam a se sentirem autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo, que não importa o que Ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você, deseje ou não. Você tem que continuar a servir a Deus. Não importa o que você foi há 10 anos atrás, há 20, 30 anos, o que você fez. Ele chegou a dizer que Deus não julgou Israel pelo que tinha sido, mas pelo que ele era no momento. É o que você é agora. Importa de todos os modos é o que você é agora. Você diz, mas essa mensagem, pastor, é mais para obreiros? Não. Ele pregou isso para a multidão. As fitas, não é? O rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si mesmo, que ele ficou exaltado, orgulho entrou em seu coração. Isso é o que acontece conosco. Ele disse, olha, é difícil Deus usar um homem e esse homem permanecer humilde, gostando das pessoas humildes, das pessoas simples. Humilde, simples, é difícil. O orgulho entra no coração. E isso é o que acontece conosco. Se você me perdoar a expressão, isso é o que aconteceu com nossas igrejas por todo o país. Tem pessoas boas ali dentro. Algumas das melhores do mundo vão à igreja. Eu penso que as melhores do mundo vão à igreja. Porém, a coisa é que o sistema organizacional fica exaltado. Isso é o que aconteceu com os metodistas, isso é o que aconteceu com os batistas, isso é o que aconteceu com os nazarenos, com os peregrinos da santidade, com os pentecostais exaltados, rebeldes, egoístas, orgulhosos, para os quais não se pode dizer nada. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. Tanto que quando eu recebo uma carta assim, irmã,
Eu oro em espírito, Senhor, não me deixe ser arrogante. Agora também não me deixa ser uma vara verde, né? Para dizer que sou humilde, então vou me curvando. Quer dizer, eu tenho que ajudar. Às vezes a pessoa está ajudando, mas precisa ser ajudada também. E um ajuda o outro. Dependendo do espírito que está em ambos, acaba ambos se ajudando, quer dizer, um ajudando o outro. Deus não consegue uma maneira de entrar em seus corações mais. Você ainda quer se iludir com o sistema organizacional? Deus não tem como entrar em seus corações. Ontem mesmo a gente estava conversando, irmão Marconi. Não sei se foi ele que perguntou. O irmão Brando disse, eu não oro mais pela América. Ele disse, e pelo Brasil? Como é que faz? Devorar? É uma rotina, é um hábito. Senhor, abençoa as nossas autoridades civis, militares, civis e eclesiásticas. Senhor, abençoa as nossas autoridades civis, eclesiásticas e religiosas. Sei lá, eclesiástica é religiosa. Militares. Tá certo? Paulo ensinou isso. Para que nós tivéssemos paz. Nós estávamos meditando sobre oração. De fato, Paulo está dizendo a Filemão que lembrava dele em suas orações. Paulo orava por Filemão. Como você ora pelo irmão Ezequiel, pelo irmão Desidério, pela irmã Eusébia, né? Então Paulo orava por Filemão. E aí nós chegamos lá que Jesus passou a noite toda orando a Deus. Quer dizer, sempre Jesus passando a noite toda orando a Deus, sendo Ele o próprio Deus. Então a oração, existe sentido na oração? Existe, claro, perfeito. Às vezes certos momentos deveriam ser trocados pela oração. Bruscamente trocados. Se nós dermos vazão na nossa natureza, nós vamos ver só brincando, levando a vida como uma canoinha de papel em cima das águas aí, mas lá na frente ela vai encharcar e vai afundar. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. Por isso eu não estou batendo. Se Deus não tenta, por que eu vou tentar? Por quê? Porque eles se tornam tão sabichões que ninguém pode lhes dizer nada. Um irmão estava dizendo outro dia, depois de ouvir uma mensagem na Rádio Clube, ele disse, não, eu não acredito, não é possível, esses pastores que ouvem esse programa, hein, ouviram essa mensagem, não tem como, não tem como eles rejeitar a mensagem, não tem como. Disse, irmão, eu também pensava assim, agora eu vou levar essa mensagem para o presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, porque quem vai rejeitar uma mensagem dessa? Ninguém. A hora que eu telefonei para ele, ele falou uma coisa que eu não sabia ainda. Ele falou, não, eu conheço o Brana, morreu de acidente de automóvel. Ele botou a morte dele na frente. Você vê como que é o espírito da pessoa. A pessoa vai falar para você de uma boa coisa a respeito de outro. Você vai, não, eu conheço. Ela fez isso, ela fez aquilo. Fala do mal dela. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. Agora nós vamos pensar uma coisa séria. Deus entrou em nossos corações ou não entrou? Entrou. Eu não tenho a petulância, a arrogância de dizer que somente nós temos Deus no nosso coração. Somente nós que somos abençoados por Deus. Não. Mas tem uma coisa. Quem não creu no profeta, quem não creu na mensagem, rejeitou a Deus, crucificou a Cristo novamente. E você, tão às vezes
se encontra tão indigno, tão defeituoso, defeituosa, tem que valorizar isso, é claro. Deus encontrou lugar. E vi assim, irmãos, de insatisfação quando estava com uma multidão, 2 tabernáculos, tinha um em Campinas, ali na Santa Luzia, depois 24, né? Superlotado, na Avenida Goiás, não precisa nem falar, superlotado. Eu estava tão insatisfeito, numa fase, e antes de sair para o povo, eu disse, meu Deus, quer dizer, eu vou pregar agora, e depois orar pelos enfermos, expulsar demônio, pessoas caírem, coisa e tal. Será que é só isso? Tem que ter alguma coisa mais. Eu dizia para Deus, eu não estou satisfeito. Eu estava agradecido pelo que eu tinha, mas não estava satisfeito. Só com o que eu tinha. E nós estamos vivendo essa fase de novo. E quando a gente estava com essa insatisfação, logo a mensagem chegou. E eu creio que logo esse batismo vai chegar. Por quê? Porque uma coisa é certa, se nós estivéssemos satisfeitos, fartos, riqueza, não te peço riqueza demais, nós estaríamos com os laodiceianos. Nós não estaríamos desejando. Você olha para um, olha para outro, todo mundo está precisando de um acerto, mas não é de caráter social mais. É de um caráter definitivo. É de um caráter real. É de uma transformação autêntica, real, que vira as coisas realmente. O que nós queremos é isso. O que nós precisamos é isso. Então é uma frase que deve ser pontuada, viu? Bem pontuada. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. E a maneira de Deus entrar no coração é através da palavra. Mas eles estão ricos, portanto estão fartos, não sentem falta. Estando curando, estando com a igreja cheia, estando construindo catedrais, escolas e coisas, então eles estão fartos, se encontram realizados. Por isso, a gente não pode descansar no dom que a gente tem, no carisma, não pode descansar nisso. Todo líder, toda pessoa que descansa nisso, acaba lá embaixo. É porque eles se tornaram tão sabichões que ninguém pode lhes dizer nada. E por edificar a si mesmos, em volta de argumentação com irmãos, eles edificam a si mesmos em torno de seus credos. E quando fazem, eles deixam Deus para trás. É isso que acontece. Isso é o que acontece com os médicos. Veja assim, aqui sobrou até para os médicos. Quando eles ficam tão egoístas, que não necessitam de nenhuma ajuda de Deus, é aí quando eu não quero que um mexa comigo. Em outras palavras, está dizendo, eu não quero que um médico que dispensa a ajuda de Deus, mexa comigo, que ele trata de mim. A menos que eu não possa escolher. O senhor não precisa da ajuda de Deus para fazer uma cirurgia tão melindrosa? Então o senhor não vai me operar, não. Em outras palavras, o irmão Brando está falando isso. Não quero que um mexa comigo. Quando se deixa Deus fora de qualquer coisa, simplesmente eu desejo que me deixem fora também. Está vendo? Porque sempre se deve lembrar primeiro de Deus. Ele ficou exaltado. Aí ele chegou a mencionar a clínica dos irmãos Maio, lá no Canadá, que eles puseram a placa
na clínica famosa no mundo todo, dizendo assim: nós não curamos. Em outras palavras, somente Deus pode curar. 62, não é? Toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja, e Deus cura a pequena família. Vamos ver aí, veja. O que é isso? É prosperidade. Antes de irem para a cama. Esse aqui é um parágrafo muito importante, o 62. E Deus cura a pequena família, Ele os abençoa e lhes dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa, eles oram antes de irem para a cama. Papai do céu, papai do céu, né? Papai do céu, papai do céu. A mãe e o pai unem-se suas mãos e oram. Agora veja, de que maneira seu filho vai crescer? Está crescendo. Sofrendo uma influência dessa? É boa demais, não é? A mãe e o pai unem suas mãos e oram. E enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, deixe que eles consigam, antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé, quem sabe de bicicleta, né? Finalmente eles compraram um bom carro, uma casa melhor, que vai ser abençoado mesmo, não tem dúvida. E antes de mais nada, então, querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, entre aspas, para com a qual se relacionar. Aquelas pessoas humildezinhas com as quais relacionar já não servem mais. Eles se mudam para uma vizinhança diferente. E ali eles descobrem que eles se tornaram influenciados pela influência errada. Se tocam pessoas, eles chamam de sangue azul. Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde Deus possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar e o mundanismo, e eles ficam exaltados. Uzias fez isso, ele se exaltou, muito orgulho. Bom, irmãos, se buscar aquele parágrafo lá atrás, se nós formos analisar, fazer um exame introspectivo, a situação dos nossos lares hoje, a mãe vai dizer: eu fui culpada disso. Ou o pai vai ter que dizer: eu sou culpado dessa casa, hoje está desse jeito. Se ele for honesto um pouquinho, aliás, ele sabe, ele pode não dizer, mas lá dentro ele sabe: eu sou culpado desses filhos estarem nessa situação, por causa da dureza do meu coração. Eu relaxei. A mãe tem que dizer: bom, eu fui culpado. Com meu sentimentalismo, com a minha maternidade, a coiseira toda, dodó, escondendo coisa de filho, mentindo para o meu marido em favor de filho, essa coisa toda. Por fim, a situação é essa. E quando nós podemos analisar assim, não a título de autoacusação só, e eu não presto, eu preciso morrer, não. Mas quando nós analisamos assim, como reconhecimento diante de Deus, ainda há graça. E agora nós vemos que ele tentou fazer. Gente, quantos lares ficam aí? Só a mãe tentando puxar para o culto doméstico, só a mãe tentando puxar para a igreja. O pai não faz nada. Por outro lado, o pai vem para a igreja, a mãe fica em casa. A mulher fica em casa, não está na escola dominical. Isso é uma péssima mãe. Agora, é claro, respeita-se, né? Respeite-se.
E agora, nós vemos que ele tentou fazer. Agora, o que verdadeiramente o tomou quando ele ficou exaltado em seu coração, nos foi dito na Bíblia, em Crônicas 26. Nós encontramos, segundo Crônicas 26, nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário em sua mão para queimar incenso. Ao invés de ele voltar, ele foi prosseguir, ir adiante. Ele tinha que voltar, mas ele quis ir adiante. E quando ele entrou, o ministro do templo com 80 ministros mais o seguiram e disseram-lhe: não faça isso, você está errado. Você não é um ministro, você é um rei, não um ministro. Você está procurando fazer uma obra fora da vontade de Deus, contra, você está levando a mão na arca. Mas ele não parou, ele prosseguiu, então foi o fim dele. Se algum dia Deus me falou e se eu prosseguir, se algum dia Deus me falou, se algum dia Deus falou isso para qualquer ministro e ele prosseguiu, se algum dia Deus fala isso para a moça, para o rapaz, não faça isso, e ela prossegue, ela está querendo exatamente aquilo que aconteceu com Uzias. E ele ficou indignado, e ele perdeu o controle, logo ele fica descontrolado, o homem fica descontrolado, e seu temperamento escapou dele, e ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. E Deus o feriu com lepra bem ali, enquanto ele estava ali de pé em sua ira. E ele morreu leproso. Eles tiveram que tirá-lo do templo. Eu botei o 73 aqui, vamos saltar lá para o 73. Vamos ver o que é o 73. Quando este rei, agora, quando ele foi repreendido, e a verdade lhe foi dita pelo ministro do edifício, e tentou dizer-lhe que ele estava errado, que Deus ordenou isso somente para os descendentes de Arão, e eles eram consagrados a esse serviço somente. Ele queria, de todos os modos, um ministério. Isso é tudo o que eles haviam de fazer, eles eram consagrados para isso. E um rei, não importa quão justo ele fosse, ou quanto Deus o havia abençoado, ele não tinha nenhum direito de queimar incenso. Ele estava tomando o lugar do sacerdote, e ele não deveria fazê-lo. E quando ele foi repreendido, ele ficou indignado, seu temperamento explodiu, exatamente enquanto seu temperamento explodia, a lepra aparecia, ou apareceria em seu rosto, certo? Seria aparecia. Ele irrompeu com lepra, e então ele deixou cair o incensário e correu para fora do edifício. Está vendo? Tentando personificar alguma outra pessoa. Nós não deveríamos fazer isso. Mas fica aqui. Não, ainda temos mais um tempinho. Vamos para o 65. É aí onde nós desejamos uma lição agora. Se este homem, o qual Deus tinha abençoado em sua capacidade, o 65, porém ele não ficou satisfeito com isso. Ele desejou tomar o lugar de uma outra pessoa. Você não pode ser nada. Como o congressista, o Sway, vocês se lembram dele? Aquele que foi aleijado por 68 anos e foi curado no encontro lá, vocês sabem. Ele era congressista, ele era deputado federal nos Estados Unidos. Ele disse: você não pode ser nada que você não é. Você não pode ser nada que você não é. Isso é outra coisa que até a criança devia botar assim. Você não pode ser nada que você não é. Isso daria paz para muitas moças, rapazes,
mulheres, homens, para todo mundo. Mas eu tenho que ser o que eu sou. E graças a Deus, porque sou o que sou. Foi o que disse Paulo, graças a Deus sou o que sou. Logo, isso até que é a verdade. Você tem que permanecer em seu chamado, onde Deus o chamou. Agora, enquanto ele permaneceu rei, ele foi uma bênção para o povo, sendo um rei. Porém, quando ele pensou que ele era ministro, ele pensou porque você o havia abençoado, Deus o havia abençoado, que ele poderia ser qualquer coisa que desejasse, fazer a obra para Deus. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei, porém não uma bênção, claro, como ministro, né? Ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tentou tomar o lugar de ministro. E nós temos muito disso. Todos desejam levar a bola, está vendo? Correndo atrás da bola. Quando você está jogando bola, sendo que é tempo de futebol americano, a coisa que nós desejamos fazer é que todos não tentem tirar a bola do homem que está com ela. É tentar guardar esse homem, protegê-lo, deixá-lo chegar ao fim com a bola. Ele está levando. Nós estamos tentando fazer um gol. Está vendo? Então é proteger. Futebol americano, ele pega aquele lançador, sei lá, eu não entendo aquilo, não gosto daquilo. Então os outros do time estão protegendo. Não quer, o colega não quer tomar a bola dele, não. Não quer tomar o ministério, a posição dele, não. E nem fazer a mesma coisa que ele faz. Faz é protegê-lo. Porém, poderia você imaginar um rei tão destreinado, visto que para encontrar um homem, seu próprio homem, com a bola correndo até o gol, então, ao invés de tentar vencer o inimigo dele, o time adversário, para deixar seu próprio homem que está com a bola partir com ela, cada homem tentando tirar a bola de sua mão, ora, está se fadado a perder. É que um não deve fazer com o outro. Nós estamos vivendo num mundo de imitações, de porfia. E hoje nós temos a mesma coisa. Quando nós vemos Deus surgir em cena e vai abençoar uma certa coisa, vamos manter todos os inimigos longe dele. Esse moço aí quer casar com a moça, em vez de todas as moças protegê-la, ficarem orando por ela, fica querendo tomar o moço dela. E brigando, e com baixarias e coisas. Eu não sei se os rapazes também fazem isso, não faz? O rapaz é mais fácil. Nós vamos fazer ali para o pátio, fazer uma luta de índio lá. O que vencer, fica com a moça. É mais fácil, né? Porque a luta de mulher pega no cabelo. Né? Mas é isso, em vez de agir em defesa, orar, proteger aquela irmã, dando de cima para destruir, para desfazer. Nem eu, nem você também. Tem gente assim, se eu não é meu, também não é seu. A gente lembra que ganhava uma coisa de comer, qualquer coisa, e os meninos chegavam ao lanche de escola, aí, tinha que cuspir. Bom, agora você quer? Você quer me enganar que você nunca fez isso? Nunca fez? É? Tá vendo? Outros passaram debaixo do braço. Não quero mais não. E outros jogam fora. Fala, nem eu nem você. Tem gente que é assim, tem aquele espírito de pirraça. Nem eu nem você. Mas esse não está jogando no mesmo time. Quer dizer, quando a gente usa uma expressão, não vamos ficar aí todo dia falando de futebol. Mas Mombrana usa várias vezes o gol, o exemplo.
E hoje nós temos a mesma coisa. Quando nós vemos Deus surgir em cena, é o 69, né? E vai abençoar uma certa coisa, vamos manter todos os inimigos longe dele. Vamos usar nossas influências como jogadores de defesa, não corredores, jogadores de defesa que protegem o corredor, que o deixam levar a bola até o fim, porque não há oposição. Tudo que se tem a fazer é simplesmente continuar correndo. E nós deveríamos ser jogadores de defesa. Eu vou parar aqui. Pois são 24, né? Olha, que grande lição essa, né? Lição prática. Deus que abençoe.